Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Estamos hoje num domingo um pouco atípico, não é? Temos muitos adolescentes participando do acampamento ali no sítio, acho que é Ninho do Tico-Tico, né? E eu estive lá ontem, muita animação, muita alegria. E sabemos que esses encontros realmente representam uma grande bênção de Deus para a vida dos participantes. Ali, muitos deles aceitam Jesus como Salvador, reafirmam a sua fé. Então eu quero trazer aqui a minha palavra de gratidão e de incentivo aos pais, aos apoiadores, todos que contribuíram para que eles estivessem ali sendo abençoados neste tempo. E nós estamos aqui, outros irmãos estão viajando, aproveitando essa semana para descansar, renovar as forças, e você e eu estamos aqui nesta noite para recebermos a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, nós te suplicamos, teu Senhor, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração de uma forma muito especial neste momento. Quando meditaremos na tua palavra, que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta para recebermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que esta palavra que será transmitida seja uma palavra transformadora em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós aqui vivemos um tempo em que conhecemos a internet. E a internet trouxe uma realidade completamente nova para o mundo. Às vezes a gente fica até pensando como é que era a nossa vida antes, não é? Tínhamos um número muito pequeno de acesso à informação. Quando a gente queria fazer uma pesquisa, a gente ia na Barça, no Mirador. É o novo, né? A turma mais nova que não sabe o que é isso. Mas o fato é que hoje nós temos milhares de informações, milhares de vozes. Na verdade, cada pessoa que quer falar alguma coisa pode abrir um canal na internet. Se vai ter seguidores ou não é outra história. Mas o fato é que nós somos bombardeados hoje com uma série de mensagens. Mensagens nos ensinando o que nós devemos ou não devemos fazer. Há receita para tudo. E sobre nenhum assunto há um consenso. As opiniões são as mais divergentes. Frequentemente a gente ouve uma chamada assim, tudo que você pensou sobre isso é mentira, não é assim, é mais nova descoberta disso, daquilo. E a gente vive às vezes num ambiente de dúvidas, mesmo com tanta informação, porque são informações extremamente contraditórias. Não apenas acontece isso no campo ideológico, no campo da ciência, no campo filosófico, no campo das relações, quem quer falar sobre os relacionamentos humanos, mas também no que se refere à Bíblia, à teologia. São tantos pastores, tantas mensagens, e um criticando o outro, e um dizendo isso aqui não é uma mensagem bíblica. Como é que a gente pode, então, discernir uma mensagem que, de fato, vem da palavra de Deus? Eu quero focar especialmente num aspecto. Eu não estou dizendo que vou dar hoje aqui todos os critérios para você poder discernir bem uma mensagem bíblica ou não. Mas eu quero pensar na mensagem que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a transmitir. Na mensagem que nós temos a transmitir para o mundo. Porque a igreja tem uma mensagem para o mundo. Deus nos incumbiu, Jesus Cristo nos incumbiu de transmitir uma mensagem. E como é que nós podemos então perceber dentro da Bíblia qual é a mensagem prioritária? E aí nós vamos então para o livro de Atos dos Apóstolos. Porque no livro de Atos dos Apóstolos nós temos muitas mensagens, várias mensagens, que foram apresentadas, que foram trazidas para diferentes públicos pelos apóstolos, Pedro, por Paulo e outros. E eu quero então, nesta noite, pensar na primeira mensagem que nós temos no livro de Atos. Mensagem que foi trazida por Pedro, um homem que estava ali cheio do Espírito Santo. Naquele dia em que a igreja nasceu, a igreja formalmente nasceu, o dia de Pentecostes. Logo depois da vinda do Espírito Santo, como nós já mencionamos aqui, como você certamente sabe, os discípulos, cerca de 120 pessoas, começaram a pregar e a falar em diferentes idiomas e anunciar a mensagem do Evangelho.
E no capítulo 2 de Atos, que relata este fato extraordinário, que dá origem à igreja, que inaugura um novo capítulo na história da revelação de Deus, porque o Espírito Santo vem agora sobre todas as pessoas, nós temos uma pregação que nos inspira. Isso significa, meus queridos irmãos, que nós, como mensageiros, porque não é só o pastor que é um mensageiro, cada um de nós é um mensageiro que tem algo a comunicar ao mundo. Nós não precisamos inventar uma mensagem. Nós temos aqui na Bíblia esta mensagem, que é a mensagem antiga, mas que ela continua sendo uma mensagem extremamente atual. Os meios podem mudar, a fórmula pode mudar, os recursos que nós usamos para transmitir esta mensagem, eles podem mudar com a tecnologia e com tantos outros recursos, mas o conteúdo da mensagem apostólica, ele deve ser preservado. E é sobre isso que eu quero falar. Cada um de nós que temos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo em nós. É isso que o apóstolo Pedro explica claramente quando ele começa a falar. Ele diz, olha, vocês estão pensando que está vendo gente que está bêbada aqui, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Deixa eu dizer para vocês. Está se cumprindo aqui uma profecia, lá de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças, adultos, velhos. É isso que vocês estão vendo aqui hoje. E depois de fazer esta introdução, em Atos do capítulo 2, lá no versículo 21, ele começa a falar então sobre Jesus Cristo. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos capítulo 2, e nós vamos citando, mencionando, à medida que formos apresentando esta mensagem para vocês. Que mensagem então a igreja de Jesus Cristo? Que mensagem você e eu somos desafiados a trazer para as pessoas ao nosso redor, ao mundo ao nosso redor? No mundo de tantas vozes, qual deve ser a nossa mensagem principal? A mensagem que nós temos para compartilhar, meus irmãos, antes de tudo, é uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem que tem Jesus como foco. E o que vamos falar sobre Jesus? Nós temos que falar que Jesus Cristo foi um personagem histórico. Que Jesus Cristo não foi um ET que veio e ficou aqui entre nós. Não foi simplesmente um anjo que ficou aqui guardando todas as características de um anjo, sem se identificar conosco. Por isso, quando o apóstolo Pedro começa a pregar, ele mostra que Jesus foi um ser humano real, que viveu uma vida aprovada por Deus. Veja só o que diz o texto sagrado. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio deles, como vocês bem sabem. Ele está se dirigindo a um público judeu. Ele está se dirigindo aí a pessoas que conheceram Jesus pessoalmente. Havia em Jerusalém muitas pessoas de diversos lugares do mundo, mas havia gente certamente também ali da Galileia. Havia gente que tinha conhecido Jesus ali em Jerusalém, fazendo milagres e realizando coisas extraordinárias. E Jesus era conhecido como Nazareno. Por que Nazareno? Ele não nasceu em Nazaré. Todos nós sabemos que ele nasceu em Belém. Mas ele recebeu esse título Nazareno porque, como você bem sabe, ele viveu em Nazaré a maior parte da sua vida. Ainda criança, ele foi levado para aquela cidade, que era a cidade dos seus pais. E ali ele foi crescendo na carpintaria, ali ele viveu a sua adolescência, ali ele viveu a sua juventude. E aí em Mateus capítulo 23, capítulo 2, versículo 23, nós lemos que chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. É interessante que quando a gente vai no Velho Testamento procurar esta profecia que diz que ele foi chamado Nazareno, nós não encontramos exatamente essa profecia desta maneira. Mas, estudando a Bíblia um pouco mais a fundo, nós vamos perceber que esta profecia tem a ver com a origem da palavra de Nazaré, que é a palavra néter, que significa rebento ou ramo. Então Mateus está aqui fazendo um jogo de palavras no hebraico, na qual ele conecta a vida de Jesus e essa experiência dele ter vivido em Nazaré com o texto de Isaías capítulo 11, versículo 1, que diz que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Vem a palavra néter, frutificará. Então ele está dizendo aqui tanto da humanidade de Jesus,
como alguém que viveu em Nazaré e as pessoas conheciam, como também de Jesus como sendo esse Messias, aquele que vem de Nazaré. Mas não apenas nesse texto em que ele faz uma referência profética, mas em diversos outros lugares, os evangelistas se referem a Jesus como Nazareno. Não apenas os evangelistas em si, mas pessoas que conheciam Jesus. Ele era conhecido popularmente como, podemos dizer, o homem de Nazaré. Um espírito imundo que está procurando Jesus Cristo, procurando libertação, aquele homem procurando uma libertação. Esse espírito imundo diz: o que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Israel. Marcos 1, 24. Lá no livro de Marcos, no evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 47, nós vemos que o Bartimeu chega para Jesus e ele grita: Jesus, Jesus, filho de Davi. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começa a clamar: tem misericórdia de mim. Em Lucas, capítulo 4, versículo 34, nós também lemos que os demônios também falam de Jesus como Nazareno. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? E por aí vai, outros textos que se referem a Jesus como o Nazareno. Ou seja, eles enfatizam o fato de que Jesus Cristo foi um personagem real, Jesus de Nazaré, um ser humano. E é interessante que lá na descrição da pena de Jesus na cruz, segundo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19, Pilatos escreveu o título e pôs na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, essa expressão Jesus Nazareno apresenta esse lado humano de Jesus, apresenta esse lado de alguém que conheceu a realidade humana. E nós não podemos nunca perder isso de vista. Quando nós estamos falando sobre Jesus, nós estamos falando sobre um personagem histórico, não um mito, não é uma lenda, não é alguém que os cristãos criaram da sua imaginação. A humanidade de Jesus Cristo. E esse homem, ele teve um diferencial. Ele foi aprovado por Deus porque ele tinha uma missão a cumprir. E nesta missão a cumprir, ele tinha milagres, ele tinha o poder para realizar milagres, para manifestar uma nova realidade, para manifestar o poder de Deus, o poder de um novo reino que estava chegando. Então, por um lado, nós temos a humanidade de Jesus, quando falamos de Jesus Nazareno. Por outro lado, nós temos a divindade de Jesus, que ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, mostrando que era, assim, o escolhido de Deus, o Messias prometido. E como ele segue fielmente o script divino, a Bíblia diz que este homem foi aprovado por Deus, aprovado pelo Pai. Mas o texto também diz na sequência, a mensagem de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 23, diz que ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. E aqui ele se refere então a outro ponto extremamente importante na vida de Jesus, que é a sua morte. A morte de Jesus Cristo não é como a morte de um mártir. A morte de Jesus Cristo não é como a morte de um ser humano qualquer que se dedica a uma causa. A morte de Jesus Cristo já estava prevista pelos profetas, já estava pré-determinada pelo seu Pai. Ele veio a esse mundo e viveu à sombra da cruz. Ele mesmo disse várias vezes que ele morreria. Então, a morte de Jesus, ela, como bem sabemos, tinha e tem um propósito muito específico. Está vinculado à nossa salvação, ao perdão dos pecados. Mas o que queremos destacar aqui, quando pensamos em Jesus, é que essa morte foi, por assim dizer, pré-determinada. Estava no plano, nos projetos de Deus Pai, com o qual o Filho concordou. Como eu disse, Jesus Cristo tinha consciência desta realidade. Por diversas vezes, ele falou isso para os discípulos, embora eles não compreendessem quando ele falava sobre o seu destino. Mas, ao mesmo tempo, a morte de Jesus Cristo foi fruto de uma conjuntura humana. Ao mesmo tempo que um desígnio de Deus, ao mesmo tempo houve a ação dos homens. E aí nós temos então sempre um mistério difícil de entendermos plenamente. Os propósitos de Deus, a soberania de Deus e a participação humana. A soberania de Deus não elimina. A soberania de Deus, os propósitos de Deus não eliminam a responsabilidade do ser humano que se envolve e deixa-se dominar pela maldade do seu coração. Por isso, Pedro fala que ao mesmo tempo que esta morte de Jesus tinha a ver com a presciência de Deus e com a determinação de Deus, ele diz, com a ajuda dos gentios, que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Então Jesus Cristo morreu como resultado do ódio e da injustiça de agentes humanos.
há algo pré-determinado por Deus, mas agentes humanos atuaram para que Jesus Cristo viesse a morrer na cruz. Foi a inveja dos líderes religiosos. Ele diz aqui, com a ajuda dos gentios. Por quê? Porque Jesus Cristo foi executado a partir de uma ordem de Roma, a partir de uma ordem do representante de Roma, a partir de um Pilatos que lava suas mãos mesmo sabendo da inocência de Jesus, que quebra todos os protocolos que seriam adequados. Não há ninguém que se levante em defesa de Jesus Cristo. Ele é condenado sem direito a defesa alguma. E ele diz, vocês, judeus, que foram lá para frente do palácio e gritaram, crucifica-o, crucifica-o, liberando Barrabás, vocês são responsáveis pela morte de Jesus. Você imagina então agora a dor de consciência daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém e que participaram daquele processo. Porque ele não está falando de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, num passado distante, num lugar distante, como nós olhamos para trás e vemos dessa perspectiva. Não, ele estava falando das coisas que tinham acontecido 50 dias antes, quando o povo estava ali na mesma cidade de Jerusalém, a grande maioria da multidão pedindo por sua morte e se tornando assim cúmplice da maldade dos líderes políticos e religiosos de então. Então a morte de Jesus Cristo tem esse duplo aspecto. Ao mesmo tempo que ela tem um sentido redentivo, que está dentro de um projeto de Deus para a salvação da humanidade, sob o ponto de vista político e histórico, ele foi fruto de uma conjuntura humana, pecaminosa, terrível. E isso não diminuiu a responsabilidade deles, e o apóstolo Pedro, então, agora faz um discurso duro, no qual ele responsabiliza aqueles homens pela morte de Jesus. Mas, felizmente, a história não termina aí. Porque a morte de Jesus Cristo, ela ganha relevo, ela ganha algo de especial exatamente pelo que aconteceu depois. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos conforme as profecias. São muitas as profecias acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E uma delas, por incrível que pareça, não está num livro que é um livro considerado profético. Uma das mais extensas profecias sobre a ressurreição de Jesus Cristo está nos Salmos, no livro de Salmos, no Salmo 16. E Davi é considerado aqui um profeta. Quando ele começa a falar sobre uma experiência de ressurreição, de vitória sobre a morte, as pessoas estavam pensando que Davi viveria aquilo. Alguns pensavam que o próprio Davi iria de algum momento ressurgir dentre os mortos. Tão grande foi o seu poder, tão grande era o seu prestígio. Mas Pedro vai apresentar essa profecia e dar uma explicação. E esta apresentação da profecia, ela está neste sermão de Pedro. Por isso que na sequência do texto nós lemos a partir do versículo seguinte, citando o Salmo 16, versículos de 8 a 11. Mas Deus o ressuscitou, liberando dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-la sob o seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi, vejo que o Senhor está comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e minha língua louve, meu coração repouse em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria de tua presença. Então ele está aqui citando este salmo de Davi. E aí ele dá então a seguinte explicação, que é uma explicação para nós óbvia, mas que para eles foi algo assim revolucionário. Irmãos, Atos 2, 29. Permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus tinha prometido sob juramento que um dos seus descendentes se sentaria no trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e que todos nós somos testemunhas disso. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte, gente, aconteceu algo extraordinário. A profecia se cumpriu. Jesus Cristo foi verdadeiramente morto, mas ele não ficou preso ali no túmulo. Ele ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas disso, porque nós vimos Jesus Cristo ressuscitado diversas vezes. Então a ressurreição de Jesus é algo que nós não podemos deixar de enfatizar. Tanto a sua morte quanto a sua ressurreição. É isso que faz Jesus um personagem completamente diferente de qualquer outro líder religioso, de qualquer outra pessoa da história. Mas além disso,
ele fala que Jesus, que será um dia reconhecido como Senhor de todo mundo, ele já foi exaltado nos céus. Versículo 32 nós lemos, ele foi exaltado a lugar de honra à direita de Deus. Então esse foi um outro aspecto que ele enfatiza na mensagem. Ele diz, Jesus Cristo cumpriu a sua missão, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo voltou para o céu, e ali ele foi aplaudido, ali ele é exaltado, e o apóstolo Paulo chega a dizer que ele é exaltado sobre todas as coisas, de um modo que nós nem podemos imaginar. E mais do que isso, ele diz, então agora vocês têm que ter uma convicção. Lá no versículo 36 nós lemos, portanto saibam, com toda certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós estamos falando aqui de alguém que não é simplesmente um ser humano qualquer. Foi um ser humano, andou aqui na terra, foi o Jesus de Nazaré, mas ao mesmo tempo é o Cristo da fé. Ao mesmo tempo é o Senhor dos senhores. E a sua glória que está, num certo sentido, para nós oculta hoje, um dia será revelada a todo mundo. E nós não podemos deixar de crer e de reforçar e de vibrar e de celebrar esta verdade. Nós não estamos aqui falando apenas de fatos do passado. A nossa fé se enraiza na história. Mas hoje Jesus está na posição de exaltação. E nós vamos perceber, e o mundo vai perceber, este triunfo de Jesus de uma forma extraordinária no futuro, porque Ele já é o Senhor e Cristo. Nós não podemos perder esse foco. Nossa vida não é simplesmente alcançar determinados objetivos, mas nós precisamos, humanos, nós precisamos ter como foco esse Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor. Não é por acaso que a gente fez e pretende fazer ainda outros encontros que nos ajudem a perceber a maravilha deste fascinante Jesus. Mas a mensagem que o apóstolo Pedro traz aqui, ela nos traz outros desafios. Após fazer uma apresentação e uma análise da pessoa e da vida de Jesus, a apresentação que você talvez certamente já conhece, já ouviu falar, mas nem por isso ela deixa de ser relevante para cada um de nós. Esta mensagem que nos é trazida, ela nos faz refletir, ou deve nos fazer refletir sobre as nossas próprias ações. Tanto assim, que aqueles homens que estavam ali impactados com a mensagem que o apóstolo Pedro traz, eles fazem uma pergunta para o apóstolo, Atos 2,37. As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Houve uma sensibilidade no coração deles, e eles agora se perguntam, o que devemos fazer? A mensagem da palavra de Deus, meus irmãos, ela muitas vezes nos conforta. A palavra de Deus, ela traz alívio ao nosso coração. Ela traz muitas vezes aquela cosquinha na alma. Mas ela não tem apenas esse objetivo. A palavra de Deus, ela deve sensibilizar o nosso coração, de tal forma que a gente pergunta, e agora, diante desta verdade, o que eu vou fazer? Nós todos somos imperfeitos. Nós todos podemos melhorar. Nós todos temos na nossa vida áreas que precisam de mudança. E a mensagem da igreja, a mensagem que nós devemos anunciar e crer e divulgar, é a mensagem de que temos que refletir sobre as nossas ações, a partir das nossas convicções. A pregação que a igreja traz não pode ter o próprio ser humano como centro. Alguém que diz, você tem potencial, e você deve então cultivar o seu potencial, e sozinho você vai chegar longe. Acredite em todos os seus sonhos, que basta você acreditar que você vai alcançá-los. Isso é uma balela. É bem verdade que podemos alcançar muitas coisas com a força humana, mas jamais alcançaremos aquilo que Deus tem para nós, e aquilo que é realmente importante na vida, simplesmente com a força humana. Não é uma disciplina mental, não é um esforço humano. Ninguém tem um conjunto de técnicas para lhe ensinar, para que você possa alcançar um objetivo que representa o propósito de Deus para a sua vida. A mensagem bíblica nos faz questionar, o que eu devo fazer? Como eu estou vivendo? Se essa mensagem da palavra de Deus nunca faz você questionar, você precisa parar e refletir sobre isso. O que o Deus tem para a minha vida? Mas há um detalhe interessante. A mensagem da palavra de Deus, apresentada aqui por Pedro, e que continua sendo relevante para nós outros,
é uma mensagem que nos convida ao arrependimento. Quando os homens perguntam, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui com o nosso coração sensibilizado. O que devemos fazer agora a partir desta mensagem de Jesus? E qual é a resposta do apóstolo Pedro? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. É interessante que a primeira parte da resposta de Pedro coincide exatamente com aquilo que Jesus Cristo ensinou no início do seu ministério. Vocês se lembram? Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, ele diz, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Várias vezes nós temos esta ênfase no arrependimento. Então não é simplesmente você fazer algumas coisas que você ainda não fez. Não é simplesmente você acrescentar algumas coisas à sua vida. Não é simplesmente adotar uma determinada prática religiosa. Eu não tinha essa prática e agora eu vou ter essa prática. Eu não ia à igreja, agora eu vou à igreja. Eu não fazia as coisas desse jeito, vou fazer agora desse outro jeito. Eu não sabia como cantar, eu não sabia cantar, mas agora eu venho na igreja e canto. Eu não sabia que eu tinha que vestir essa roupa e agora eu visto esse tipo de roupa. A pessoa pode estar na igreja, a pessoa pode se amoldar a um determinado sistema sem que tenha havido de fato arrependimento no seu coração. O que está no seu coração? A entrada para o reino está sempre vinculada ao arrependimento. E o arrependimento, no conceito bíblico, de acordo com a própria etimologia da palavra no grego, é metanoia. E metanoia, meta significa mudança, algo para além. Mente, mudança de pensamento, mudança de mente. Então, quando nós pensamos em arrependimento, nós estamos falando de um novo padrão mental, uma transformação no modo de pensar, uma transformação naquilo que chamamos de cosmovisão. Então, no contexto do Novo Testamento, o arrependimento é mais do que um remorso. Fiz uma coisa errada, fiquei com aquele sentimento ruim no coração. Mas envolve uma reflexão, envolve o reconhecimento do erro, envolve uma decisão de fazer diferente. Esta é a ideia central de arrependimento. Uma mudança que não é simplesmente uma mudança exterior, mas é uma mudança que nasce no coração e na mente da pessoa. E a dimensão desta mudança, na verdade, depende de quão distante você está longe do padrão de Deus. Por isso que quando uma pessoa vive uma vida muito longe do padrão de Deus, por diversas circunstâncias, porque muitas vezes não teve a oportunidade de, na sua infância, conhecer a mensagem do Evangelho, esta metanoia ela fica mais evidente. Mas mesmo assim, não existe nenhum ser humano que tenha já vivido tão perto de Deus e tenha recebido uma influência cristã tão boa que não precise passar pela metanoia, que não precise ter a sua mente transformada. Até porque este arrependimento é algo que começa e tem que acontecer no começo da nossa jornada cristã. Mas é algo que deve acompanhar toda a nossa vida. Porque nós estamos num mundo cheio de mensagens contrárias à palavra de Deus. Nós estamos num contexto em que existem forças contrárias aos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, uma pessoa pode vir ao culto, pode começar a usar a linguagem de crente, pode alterar uma série de coisas da sua vida, mas se ela não mudar a sua cosmovisão, certamente, depois de pouco tempo, ela vai deixar de seguir a Jesus Cristo. Sempre temos algo do que podemos nos arrepender. Quando temos esse tipo de mentalidade, o nosso coração fica atento, nossa mente fica atenta, para percebermos os nossos erros, as nossas falhas, e buscarmos o perdão de Deus. Quem diz eu não me arrependo de nada na vida, não entendeu a essência da proposta de Jesus Cristo. Ouso dizer que não vivenciou um novo nascimento. A mensagem, então, que o apóstolo Pedro traz é a mesma mensagem de Jesus, é a mensagem do reino, que envolve uma autoavaliação constante, identificando áreas em que você precisa se arrepender, ter uma mudança de mente e uma mudança de coração. Mas a mensagem que nós temos aqui é uma mensagem que nos leva ao comprometimento com a igreja. Como assim, pastor? Veja só o que Pedro está dizendo. Vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados
e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Mais adiante, no capítulo 3, capítulo 2, versículo 41, nós lemos assim ainda: os que creram na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós vivemos num tempo em que cada vez mais é popular a ideia de que uma pessoa pode ser um discípulo de Jesus, um discípulo fiel, longe do ambiente da igreja. No passado, quando eu era criança, adolescente, uma pessoa estava afastada da igreja, de alguma forma ele se considerava afastado de Deus. Tinha até um nome que a gente costumava usar para esse irmão, que hoje em dia não é um nome que a gente usa mais. O irmão estava desviado, né? E a pessoa se sentia assim, longe da igreja, longe de Deus. E aí começou-se então, cada vez mais, e pela internet, e por tantas outras maneiras, uma verdadeira campanha contra a igreja, de pessoas que se afastaram da igreja, de pessoas que se decepcionaram com a igreja, de pessoas que tiveram líderes que não foram líderes íntegros. E outros, por outras questões banais, se afastaram do corpo de Cristo, da igreja. Não quero aqui questionar o quanto uma pessoa que está longe da igreja está ou não longe de Deus. Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa que passou por uma experiência de conversão, estando longe do corpo de Cristo, estando longe da família de Deus, ele não está vivendo plenamente o projeto de Deus para a sua vida. Veja só, quando aqueles irmãos foram desafiados ao arrependimento, eles foram desafiados não apenas a uma atitude íntima. A atitude íntima é fundamental, o arrependimento é fundamental, aquilo que está lá no nosso coração é o mais importante. Mas este arrependimento e essa postura deve ser acrescentada de um comprometimento com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como é que o comprometimento acontece? Uma das maneiras, a porta de entrada para um comprometimento é o batismo. Por isso, se você já é um cristão, mas você não se batizou, você precisa acertar isso com Deus. Porque quando você se compromete com a igreja, você faz passando por essa experiência de batismo. Batismo que testemunha não apenas a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, mas batismo que significa: eu quero me identificar com essa comunidade de fé, eu quero me identificar com essa igreja, eu quero fazer parte deste grupo. Porque a caminhada para Jesus, a caminhada espiritual, nunca foi uma caminhada individual, sozinho, solitário, não. Isso não é o princípio bíblico. Tanto assim que logo que tem aquela explosão do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, em seguida, eles não vão cada um para a sua casa. Vamos cada um para a nossa casa, vamos abrir aqui o rolo, vamos estudar a Bíblia sozinhos. Não. Cada um deles volta e se reúne, e estão no templo, e estão nas casas, juntos, crescendo, formando uma nova comunidade poderosa. E para formar essa comunidade, eles passam pela experiência do batismo. Eu estava pensando como foi bonito o batismo lá na igreja primitiva. Na última noite, no último do dia da convenção, a gente teve aqui uma amostra disso, né? Aqueles irmãos todos sendo batizados ali na praia, alguém tentando comandar lá do palco, mas o som não chegava lá para a gente, então a gente não conseguiu seguir o comando, né? E eu fico pensando que lá na igreja primitiva deve ter acontecido algo parecido, porque não tinha um serviço de som, não tinha alguém que pudesse comandar o batismo de 3.000 pessoas. Era aquele batismo ali, meio uma confusão santa, né? Mas com muita alegria, com muita bênção, com muita unção, com muito poder do Espírito Santo. E é isso que eu quero dizer. Você é um cristão, você deve se batizar, você deve se comprometer com a sua igreja, porque o batismo é um sinal exterior de uma experiência interior. É um comprometimento com a igreja visível. Portanto, a mensagem bíblica, ela tem como foco a pessoa de Jesus, mas ela deve levar você a uma transformação pessoal e levar você também a um comprometimento com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por último, a mensagem que o apóstolo Pedro traz, e que serve como referencial para as nossas mensagens hoje também, é uma mensagem ungida pelo Espírito Santo. E é uma mensagem em que o próprio Espírito Santo é apresentado como uma promessa de Deus para nós. A Bíblia fala do dom do Espírito. E o dom do Espírito não é simplesmente o dom de falar em línguas estranhas ou qualquer outra coisa dessa natureza. Existem os dons do Espírito e existe o dom do Espírito. O dom do Espírito é o presente que é o próprio Espírito Santo. Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, não é simplesmente uma experiência intelectual, não é simplesmente uma experiência emocional. Há algo mais profundo,
há uma presença e uma vinda do Espírito Santo que toma conta do seu corpo e da sua vida. Nós não precisamos viver uma vida vazia e infrutífera, porque nós temos em nós, a partir do momento da conversão, a partir do momento desta entrega, um poder extraordinário, é o poder do Espírito Santo. E esta nova mentalidade, esta nova perspectiva de vida, ela é sustentada, é alimentada, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Jesus Cristo não está presente mais entre nós fisicamente, mas Ele deixou essa dádiva preciosa, que os primeiros cristãos desfrutaram de uma forma plena, e que está disponível também para cada um de nós. E nós devemos pedir ao Senhor isso: Senhor, renova a minha fé, renova o meu desejo de ser pleno do Teu Santo Espírito. E eu tenho certeza absoluta que na medida em que nós oramos pedindo a Deus esta plenitude do Espírito Santo, para a nossa vida e para a vida da igreja, o Espírito Santo há de atender, Deus há de atender a nossa oração. Nós não podemos nos contentar com poucas coisas do sentido espiritual. Nós não podemos nos contentar com uma presença limitada do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele está presente conosco sempre, mas a sua atuação, a sua presença, o seu poder pode ser limitado na nossa vida, na medida que nós o buscamos ou deixamos de buscá-lo. Esteja então atento a esta mensagem de Jesus. Por mais que você tenha tantas outras mensagens ao seu redor, quando você escutar uma mensagem que vem com a embalagem da palavra de Deus, verifique se essa mensagem é uma mensagem que tem Jesus como centro. Verifique se essa mensagem o faz refletir sobre as suas ações. Receba esta mensagem como um convite ao arrependimento, a uma mudança de perspectiva, a uma mudança na sua mente, no seu coração. E que esta mensagem seja ungida pelo Espírito Santo e que você possa experimentar de forma plena, e eu e cada um de nós, a promessa de Deus vivendo plenamente em nós. Como é que essa mensagem de Pedro e esta mensagem de Marcos, não o evangelista Marcos, mas o Marcos que está pregando para você hoje, chega ao seu coração? De tudo aquilo que você ouviu nesta noite, o que você mais precisa? Conhecer mais a Jesus Cristo? Experimentar o arrependimento em uma área que você está resistindo? Tomar uma decisão pelo batismo? Mudar as suas ações como fruto de uma mudança no seu coração, na sua mente? Porque se não for uma mudança que parte do fundo do coração, ela vai ser um peso e ela vai ser temporária. Você tem buscado uma maior unção do Espírito Santo para a sua vida? Que você possa buscar isso, meu querido irmão. E que você possa não apenas buscar isso para a sua vida, mas ao transmitir a mensagem da palavra de Deus, você observe esses princípios desta mensagem transmitida por Pedro, que é uma mensagem para nós relevante. É a mensagem de Deus para a nossa vida hoje também. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos. Reflita sobre aquilo que você acabou de ouvir. Talvez não seja uma mensagem que tenha uma grande novidade para você. Mas nós precisamos relembrar esses princípios fundamentais. Esta mensagem apostólica, esta mensagem cristocêntrica. E se você tem uma decisão a tomar a partir dessa mensagem que você acabou de ouvir, se você sente o Espírito Santo de Deus impulsionando você a uma decisão, e eu não estou falando aqui simplesmente de aceitar Jesus como Salvador, porque certamente a grande maioria deste auditório já fez essa decisão. Mas se você toma uma decisão espiritual nesta noite, você sente que Deus tocou no seu coração a partir dessa palavra. E você se sente impulsionado a ter uma vida de maior santidade, de maior busca do Espírito Santo, de maior comprometimento em anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a ficar de pé, porque eu desejo orar por você, para que esse propósito do seu coração nesta noite, o propósito que você toma nesta noite, se torne uma realidade. Qualquer que seja a decisão que Deus esteja falando ao seu coração, não estou falando aqui de aceitar Jesus como Salvador apenas, pode envolver isso, mas qualquer outra decisão, qualquer outra palavra que você recebeu de Deus nesta noite,
Eu peço que você nesse momento se coloque de pé, para que eu possa orar a seu favor, para que possamos interceder ao Pai por você. Pode ficar em pé nesse momento, meu irmão. Aquilo que Deus falou ao seu coração, coloque como um propósito diante dele nesse momento. Não se preocupe com quem está do seu lado, não se preocupe se a pessoa está se levantando ou não. Ouça a voz de Deus e responda ao chamado do Senhor neste momento. Querido Pai do céu, Senhor que conhece e sonda os corações, olha para cada um de nós neste momento e os propósitos que o Senhor tem colocado no nosso coração e a ação que o Senhor deseja desenvolver em nosso coração, que ela possa acontecer, Pai. Que a mensagem que ouvimos nesta noite não seja apenas mais uma mensagem em que levamos informações para a nossa mente e que nos faz conhecer um pouco mais ou relembrar um pouco mais daquilo que está na Tua Palavra. Mas que ela possa de fato nos dar um novo propósito e nos aproximar mais dos Teus propósitos, Pai. Obrigado porque Jesus Cristo veio e cumpriu a sua missão. Obrigado porque Ele nos deu a responsabilidade de transmitir a mensagem dEle. E nós temos em Cristo vida e poder, o poder do Teu Santo Espírito. Que a nossa igreja, Pai, seja uma igreja tomada por esse poder e por esse desejo de partilhar a Tua Palavra. E que haja no nosso coração entusiasmo nesta direção. Que não seja simplesmente algo a ser feito de forma rotineira, mas que de fato o poder e a manifestação do Teu Santo Espírito aconteça na nossa mente, no nosso coração. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém.